assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos lá para o 14, amados. Glória a Deus. E diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabei também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Graças a Deus. Vamos repetir a igreja toda. Vamos repetir o tema da festa. Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Quero também louvar a Deus pela vida da irmã Kelenice, né? Que Kelenice congregava ali na minha área, né, Kelenice? Na área 34, e ali eu era professora da Kelly, né? Na escola bíblica, na escola bíblica. Meus amados, nós estamos diante da poderosa, da infalível, inerrante palavra do Senhor. Aleluia. E quando nós nos reportamos à carta aos Hebreus, quando o escritor, ele escreve esta carta, ele escreve diante de uma grande perseguição que estava acontecendo, perseguição grande sobre os cristãos ali. E a história vai dizer que aqueles cristãos, eles já estavam de malas prontas. Eles tinham vindo do judaísmo, judeus convertidos ao judaísmo, agora convertidos ao cristianismo, e eles já estavam de malas prontas a voltar para o judaísmo, diante das perseguições às quais eles estavam passando, diante das dores, das lutas, das oposições. Então o escritor escreve chamando a atenção dele, dizendo que não podia mais voltar, porque Cristo, no Antigo Testamento ele era sombra, ele era figura, mas agora no Novo Testamento ele já veio realizar a obra. E então agora aqueles que os aceitaram, aqueles que agora estavam no caminho do Senhor, não tinha mais como retroceder. Retroceder era pedir a morte, retroceder era um caminho de morte. Portanto, ele escreve dizendo agora, no capítulo de número 11, ele dá testemunho dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. No capítulo 11, ele vai falar acerca da natureza da fé. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí ele começa a dar os exemplos de fé extraído do Antigo Testamento, dos primeiros heróis da fé. E você vai ver que o capítulo 11, ele fala 40 versículos acerca desses heróis da fé, impulsionando a fé daqueles cristãos que estavam querendo retroceder. Nessa noite, o tema da festa é seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu não posso ser irresponsável, aleluia, de me deter nesse versículo sem falar de todo o contexto que está antes desse versículo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Senhor, ele me deu algumas estratégias, ele foi me dando algumas coordenadas. Eu orei dizendo: Senhor, tem de misericórdia, eu vou pregar ali naquela festa. O Senhor, pela misericórdia, tem me levado em muitos lugares, mas há lugares e lugares, né? Quem é sábio, entenda.
E eu disse, Senhor, me dá as coordenadas. E Ele foi me dando as coordenadas. Portanto, eu quero aqui ler algumas coisas das quais o Senhor, Ele me deu para que eu lesse nessa noite. Cristo, Ele deu, no capítulo 12, Ele diz assim, no versículo 1, Ele dizendo àqueles crentes, Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O escritor aqui está falando aos crentes, os quais estavam querendo retroceder. Ele está agora dizendo, olha, vocês viram os exemplos dos heróis da fé, da galeria, de homens e mulheres, dos quais o mundo não eram dignos. E aí ele vai dizer, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aleluia, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele começa dizendo para aqueles crentes, e aqui trazendo hoje para nós, que a vida cristã, ela é uma carreira. Aleluia, aleluia, desde o dia em que nós aceitamos o Senhor como Salvador de nossas vidas, nós ingressamos em uma carreira, nós ingressamos em uma maratona cristã, aleluia. Cristo que deu a largada, aleluia, Cristo que abriu a trilha da fé, para que os cristãos a seguissem, pois a sua experiência humana foi conduzida pela fé, e não pela visão, mas Ele é também aperfeiçoador da fé, pois tudo pelo que a fé espera, encontra sua consumação nele. Jesus é o exemplo de encorajamento, pois o preço que Ele pagou voluntariamente em prol da alegria que lhe fora proposta, em que o autor cita o fato de que o direito de primogenitura de Esaú foi o preço que Ele pagou por uma simples refeição. Assim os crentes são encorajados a considerar seus sofrimentos menores que os de Cristo como um pequeno preço a pagar pelo galardão a ser garantido no final da corrida proposta para eles. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! A corrida foi proposta para nós. A escolha da cruz, no entanto, resultou na exaltação de Cristo à direita do trono de Deus. Cristo escolheu a cruz, Cristo escolheu aceitar a oposição dos pecadores. Portanto, nós somos encorajados a pensar naquele que suportou tal oposição, a observarmos cuidadosamente a sua vida de perseverança inabalável, para que assim nós estejamos capacitados a decidir pelo mesmo caminho de sofrimento, se a lealdade a Deus, preste bem atenção nisso aqui, se a lealdade a Deus exigir o caminho do sofrimento, em vez do caminho do alívio fácil, nós terminaremos a corrida, embora o cansaço nos tente a desistirmos e pararmos. O caminho do sofrimento, aleluia, vai surgir na caminhada o caminho do alívio fácil. Portanto, a vida com Jesus é um chamado à perseverança, pois a corrida não é arremetida rápida para a nossa glória, porém uma corrida longa, a qual não é feita com rapidez, aleluia, mas com perseverança. Com perseverança. Os sofrimentos, tribulações e disciplinas são métodos do Pai para a educação do Filho. Assim, nós cristãos, o sofrimento é um método pedagógico, um processo educativo pelo qual nós somos forjados a nos tornarmos participantes da santidade de Deus. Aleluia. Alamai de cantaramassu. O sofrimento não mata crente. A oposição não mata crente, pelo contrário, o sofrimento levanta crente. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Agora, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Foi dada a largada, Cristo abriu o caminho, Ele abriu a trilha.
Nós estamos nessa carreira. E o escritor está dizendo aqui que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem. Aleluia. A galeria dos heróis da fé é para nós nos inspirarmos. Aleluia. Ele vai dizer que houve alguns que morreram partido, cerrado ao meio, como Isaías. Outros foram livres da boca do leão. Outros foram livres do fogo. Mas ele vai dizer que eles são a multidão que está nos aplaudindo, dizendo: vão, porque eu também já corri esse caminho, eu também já trilhei esse caminho, eu também já trilhei essa caminhada. Aleluia. Eu espero em Deus que o tempo que dê o tempo para que nós discorramos daquilo que o Senhor passou para eu entregar à igreja nesta noite. Aleluia. E aí ele vai dizer que nós já estamos nessa carreira. E nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, nós não estamos sozinhos. E aí ele vai dizer agora, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente, ferozmente, ele nos assedia. Ele diz: corramos com perseverança. A palavra aqui, perseverança, vem do grego hipormone, que significa paciência. Paciência triunfadora. E quando eu estava estudando, eu disse: Senhor, mas veja bem que ele vai dizer: corramos com perseverança. Ora, quem corre, irmão, corre apressado. Mas ele está dizendo aqui: corramos com perseverança. E essa perseverança vem do grego hipormone, que vai significar paciência triunfadora. Ele está dizendo: nessa corrida corram, mas corram com paciência. Aleluia! Porque vai ter alguém que vai querer se desesperar. Vai ter alguém que vai querer chegar rápido e tem o tempo certo. Aleluia! Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, correr com paciência, olhando firmemente para o autor. Nós temos um alvo. Nós não estamos sozinhos, não estamos dissolutos nessa maratona, nessa carreira. E Deus foi me dando coisas extraordinárias. Ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. Ele está sentado à destra do Deus Pai, porque ele sabia, passou vitupério, sua nudez exposta. Ei, quem é que quer sua nudez exposta? Mas na maldição da cruz no madeiro, ele ficou nu, ele ficou exposto. Aleluia. Porque ele sabia o que ele aguardava. Ele sabia da alegria que ele aguardava. E nós, como cristãos, sabemos, nós temos certeza da promessa que nos aguarda. A estrada é longa. Damai de Cantaramassu. E eu comecei a me maravilhar, missionária Débora. Porque eu disse: Senhor, mas eu queria entrar direto logo, seguir a paz com toda e a santificação. Ele disse: não. Você vai mostrar sobre o caminho. Talamai de Cantaramassu de Caia. Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Em troca da alegria, irmãos. E muitas vezes nós não queremos suportar. Nós não queremos passar o que estamos passando, nós não queremos passar a perseguição, a dor, a oposição, o sofrimento. E nós queremos logo no caminho abandonar a cruz. Mas ele vai dizer aqui que nessa caminhada, nessa carreira, nós precisamos desembaraçar-nos de todo o peso. O escritor aqui, ele faz alusão a um atleta
Se tiver atleta aqui, sabe muito bem o que é isso. Praticantes de atletismo, sabe muito bem que um atleta, ele não pode jamais correr em uma pista carregando um peso, até a roupa dele tem que ser preparada. Ele tem que estar totalmente livre, sem peso, sem embaraço. Eu estava assistindo uma reportagem numa pista de corrida, e aquele homem fazendo ali o treino, e de repente uma minúscula pedra, eu não sei se alguém aqui assistiu aquela reportagem, voou ali da pista e bateu no para-brisa, e quase que ia acontecer um terrível acidente. Ele falou que a pista tem que estar limpa, 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 não pode haver nenhum pedregulho. Tem alguém comigo aqui nesta noite? Aleluias! A pista tem que estar limpa, o caminho tem que estar limpo. Não pode haver nem pedregulhos no caminho. Aleluia, aleluia. Ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastiguei desmanhando em vossa alma. Ele está dizendo: olha, vocês têm um exemplo, vocês têm um exemplo, vocês têm um técnico, vocês têm alguém que deu o exemplo, e é um exemplo de coragem. Ele não ficou no meio do caminho, ele não retrocedeu, ele não parou, mas ele foi até o fim, suportou a morte de cruz. E Filipenses capítulo 2 e 8, ele vai dizer que ele suportou a morte, e aí ele bota vírgula, e ele bota morte de cruz. Significa que não foi qualquer morte, foi a pior morte. Haviam 4 tipos de morte: a morte por quem era cremado vivo, a morte por decapitação, que era a morte mais misericordiosa, que Paulo foi decapitado, a morte sendo entregue para ser comido vivo pelos animais na arena, e a morte de cruz era a pior morte. Ninguém queria, os romanos não queriam morrer na cruz, e Cristo, ele vai até a morte, ele sobe, ele morre, que ele sabia da alegria que ele estava proposta, e ele dá exemplo nessa carreira, nessa caminhada, para mim e para você, aleluia, para que nós não desistamos. Ora, no capítulo, versículo 4, ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não despreze a correção. Ele está dizendo: ora, nessa luta, já teve alguém aqui que teve derramamento de sangue? É isso que ele está dizendo. Nessa luta aqui, alguém já derramou sangue por causa do evangelho. Nós vimos agora o exemplo de um missionário, cearense, que morreu, perdeu sua vida lá no Quênia. Deu a vida ali em prol do evangelho, perdeu a vida no campo de batalha. Ele está dizendo aqui: alguém aqui já perdeu, já lutou ao ponto de derramar sangue. E estáis esquecido, versículo 5, da exortação que como a filhos discorre convosco. Ele está dizendo: ei, vocês estão esquecidos. Sabe quando o pai ou a mãe chama o filho para conversa? E aqui ele está dizendo: vocês estão esquecidos. Este esquecimento aqui é de propósito. Alguém que se esquece da palavra de propósito. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Ele sabe que tem que se consertar, mas ele não se conserta. Aleluia. Por isso que ele vai dizer: vocês estão esquecidos, e estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Vocês já se esqueceram. Ele está dizendo: vocês já se esqueceram do que eu falei, do ensino. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Aleluia, aleluia. O Senhor corrige a quem ama, e Ele aceita todo filho que o recebe. Aleluia. Disciplina, esse açoite vai falar de disciplina. Corrigir vai falar de adquirir uma forma correta.
Nós aceitamos Jesus, viemos muitas vezes cheio de carrapichos, cheio de coisas feias, mal educados. E passamos pelo processo pedagógico do sofrimento. Aleluia, para ficarmos educados, para ficarmos santos, separados, limpos, purificados. É como aquele menino que vai lá e se suja, e a gente chama o menino, vem tomar banho, é hora do banho. Mas está frio, eu não quero banhar, vem tomar banho, para ficar bonitinho e cheiroso. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige, ele pergunta. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não são filhos, não sois filhos. Ele está dizendo, se ele não corrige, se ele não me corrige, se ele não te corrige, nós não somos filhos, somos bastardos. Mas ele está dizendo que o filho, ele corrige, ele açoita, ele chama para catraca, ele ensina métodos. Alamai decanta, aramassu decaia. Oh, glórias! Precisamos ser participantes do sofrimento de Cristo. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. Ele faz menção a dois pais: o Pai terrestre e o Pai dos Espíritos, como ele fala. Esse Pai dos Espíritos, ele vai falar que é o Pai Celeste. E ele está dizendo que se nós que tínhamos nossos pais, segundo a carne, os pais terrestres que nos corrigiam, e nós os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. Então viveremos se nós estivermos em submissão com o Pai espiritual, com o Pai Celeste. Se nós aceitarmos a correção, se nós aceitarmos a disciplina, se nós aceitarmos a dor, o sofrimento, então nós viveremos. Aleluia. Estes entendem que as suas vidas são ditadas pelo Deus que dirige seu destino. Quando Deus nos trata como filho, e nós somos filhos, então nós entendemos como filhos que é Deus quem trata, Ele quem dita as regras, é Ele quem dá os ditames da nossa fé. Não é você quem manda agora é Ele. O teu dinheiro não manda em nada. Quem manda é Ele é quem manda. Alamai decanta ramassu decaia. Alamai de rachu e decanta. Aleluia. Com base na analogia da paternidade humana, se você não está sendo educado e disciplinado, não é filho, é bastardo. Não sendo esse o caso, a atitude de ser tomada é de submissão ao Pai dos Espíritos. Temos que nos submeter ao Pai dos Espíritos, ao nosso Pai Celeste. Aqui é um contraste entre o Pai terreno e o Pai espiritual. A disciplina, embora dolorida, vai produzir fruto de justiça e paz. Isso aqui é tremendo. Ainda que a disciplina seja dolorida. Quem é que quando açoitava seu filho, meu filho quando era pequeno, que a gente chamava, quem é que dava uma chineladinha para ele ficar sorrindo? Chora, se treme, vai para um lado, vai para o outro, não quer. É desse jeito quando o Senhor está nos disciplinando. Nós não queremos. Mas a disciplina vai gerar em nós fruto de paz e de justiça. Aleluia. Fruto de paz e de justiça. Fruto de paz e de justiça. A disciplina, ela vai produzir fruto de paz e de justiça. Tiago 3:18 vai dizer: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que os que promovem a paz sejam promotores da paz. Aleluia. Nós vamos promover a paz nesse caminho. Nesse caminho nós temos que ter paz. Aleluia. Para aqueles que pela prática adquiram a capacidade de reagir de forma correta à aflição.
Nós só vamos ser chamados, disse Tiago, a promotores de paz, se nós tivermos a prática de adquirirmos a capacidade de reagirmos à forma correta à aflição, irmão. Porque na hora da dor, na hora do sofrimento, ninguém quer passar dor, ninguém quer passar sofrimento. Todo mundo quer estar no bem bom, curtindo manais. Mas o Senhor diz assim, para que tu seja aperfeiçoado, é necessário que eu te discipline, é necessário que venha a dor, que venha a oposição, que venha o sofrimento, que venha lágrimas. Aleluia, glória a Jesus. No versículo de número 12, versículo 11, ele diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Olha aí, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E aqui vem o que Deus me entregou. No versículo 12 ele diz: por isso restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. E aqui o Senhor está dizendo, façam caminhos retos, façam caminhos planos, tirem tudo que é sinuoso, tirem tudo que é vereda, tirem tudo que é vereda do vosso caminho, apaga aquele número do teu WhatsApp. Aleluias, aleluias. Alamai, decanta, amassu, decaia. Ele foi me dando e eu fui escrevendo. Eu disse: Senhor, é muita coisa, mas escreve, aleluia. Vai escrevendo. Se der tempo, tu fala. Aleluia, glória a Jesus. E fazei caminhos retos, versículo 3. Caminhos retos para os pés, para que aquele que se extravie, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado neste caminho, porque neste caminho, o que é manco, o que é torto, ele tem que ser restaurado. E aí o Senhor, o Espírito foi me levando e eu comecei a entender coisa do início da minha fé. Quando eu aceitei Jesus, irmão, eu tinha muitas visões relacionadas a estradas. Eu via estradas longas que não tinham mais fim. E nesse estudo desta palavra, dessa mensagem de hoje, o Senhor me deu um entendimento. A estrada é longa, a estrada é longa, a estrada é muito longa e tem que ter paz nessa estrada. A carreira é longa, a carreira é longa, a carreira é longa. A carreira não começa hoje e termina amanhã. Mas a carreira é longa. Aleluia. Nós temos que ter disciplinas, temos que estar desembaraçado, temos que estar sem o peso. Tudo aquilo que nos traz peso, o pecado, ele nos traz peso, ele nos deixa acabado, ele nos deixa para baixo. Mas Cristo, ele nos levanta, ele nos limpa, ele nos lava, ele nos purifica, ele nos redime, ele nos restaura, ele nos liberta, ele quebra grilhões, ele quebra cativeiro, ele quebra jaulas, ele abre os encarcerados. Nesta noite ele está aqui, ele está libertando, ele está curando, ele está salvando, ele está entrando nos lares, ele está dando vitória, ele está visitando, ele está operando, ele está fazendo coisas extraordinárias. Alegra a tua alma, porque Deus tem coisas grandes, Deus tem mistério profundo na tua vida, Deus tem coisas grandes para realizar na tua casa, no meio dos teus familiares, na tua família. Aleluias, aleluia. No capítulo 12 do versículo 1 ele diz: corramos. E como é que nós corremos, irmãos? Nós corremos com o quê? Com nossos pés. E aí nós vamos ver que ele faz menção aos pés, às mãos e aos joelhos, porque eles são de suma importância nessa carreira. Aleluia, aleluia. Nós corremos com nossos pés. Os pés são de suma importância. Eles dão início à carreira, eles dão início à corrida. Isaías 52:7 vai dizer: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eles são belos,
eles são mensageiros da paz. Eles levam paz. Eles não levam morte. Eles levam vida. Eles não levam fracasso. Eles levam vitória, eles não levam derrota. Eles levam sorriso, eles não levam lágrimas. Eles levam cura, eles levam restauração. E agora me lembra, isso aqui não estava no meu esboço, mas eu me lembrei, Lucas 24, a Bíblia diz que Jesus, ele está sepultado, e as mulheres levantam de madrugada, elas pegam uma sacola, a Bíblia não diz, mas eu estou parafraseando, elas pegam uma mochila, e ela diz, vamos lá, me dá aí, o que é que tu tem? Eu tenho óleo, tu tem o que? Eu tenho azeite, tu tem o que? Eu tenho mirra, então enche a sacola, vamos lá no caminho da morte, vamos lá no lugar onde a morte dita as regras. É lugar de morte, mas eu levo azeite, é lugar de morte, mas eu levo perfume, é lugar de morte, mas eu levo mirra. Os pés com o evangelho da paz. Coisa boa, perfume bom, irmã Fátima. Eita glória! Tamai de cantaramassu de cai. É coisa boa. É coisa extraordinária. Os pés com o evangelho da paz, mensageiro da paz, mensageiro de boa nova. Ele chega, ele traz coisas boas. O caminho dele é uma trilha de paz. Aleluia. Efésios 6:15 ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nesta luta, nesta batalha, nesta carreira, você não pode ir descalço, você tem que ir preparado. Os pés têm que estar preparados, calçados. Aleluia. Portanto, precisamos ter cuidado com nossos pés. Nossos pés ainda pisarão em ruas de ouro. Eu estava pensando, irmãos, aqui na terra é uma briga por riqueza, é uma briga por ouro, os garimpos matando, fazendo, acontecendo, e sabe de uma coisa, lá no céu, ó, a Bíblia diz que tem rua de ouro, nós vamos pisar em ruas de ouro, irmão, rua de ouro, irmã Isabel, hein? Tem gente que não tem nem um piso da sua casa, mas o Senhor está dizendo, de ficar tranquilo, naquele dia tem uma glória preparada, tem uma promessa, tu vais pisar em rua de ouro, aquilo pelo qual os homens se matam aqui na terra, lá no céu é de coisa de pouca monta, lá no céu está no chão, está no chão, irmão, nós vamos pisar. Vai dizer, pode pisar aí, meu filho, pise à vontade. Vocês estão vindo de uma caminhada difícil. Vocês estão vindo de muita luta, muita dificuldade, muita oposição, perseguição, muito sofrimento. Agora, ei, vocês têm o céu, vocês podem andar nessas ruas de ouro. Anda nessa rua, aleluia. Eita glória, aleluia. É um caminho de vitória, é um caminho de bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. Nossos pés, irmão, nossos pés, eles ainda pisarão nesses lugares. Os teus pés ainda pisarão em lugares altos. Assim diz o Senhor nesta noite, tem lugar de honra. Tem lugar de honra para a tua vida, tenho cadeira de honra. Eis que eu te levarei em lugares que tu nunca pensou ir. Eu te levarei em lugares altos. As nações te esperam, diz o Senhor, nesta noite eu estou debaixo de uma palavra profética. Em Atos 16:24, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles estavam presos. E eles estavam presos na sala de tortura. No cárcere da tortura haviam várias celas, mas ele, Paulo e Silas foram colocados na sala da tortura. E a Bíblia diz que os pés de Paulo estavam algemados ao tronco. Os pés, o diabo tem anseio em pegar os nossos pés, mas nesta noite o sangue de Jesus tem poder, e Ele está limpando os teus pés, Ele está colocando sandália nova, Ele está dizendo levanta e anda, caminha, a jornada é longa. Nesta noite eu te trouxe aqui para te presentear com sapatos novos, sandália nova. Eu estou falando na área do Espírito. Talvez o teu sapato, a tua sandália já está um pouco gasta.
Talvez a jornada já foi longa, tu diz, missionária, a senhora não sabe por onde eu já andei, já fui tão longe, já andei tanto. As sandálias já estão um pouco gastas, eu estou cansada. Nesta noite ele diz, eu te trouxe aqui para te dar sandália nova, sapato novo. Anda no fogo, pisa no fogo, caminha no meio do fogo. E a Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos na sala da tortura. E os outros prisioneiros, eles tinham o costume, irmãos, de ouvir palavras de baixo escalão vindo da sala de tortura. Porque quem estava preso xingava as autoridades, da cidade. Quem estava preso amaldiçoava. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles começaram a ouvir cânticos, eles começaram a ouvir louvores, eles começaram a ouvir orações. E eles disseram, tem alguma coisa acontecendo diferente. Nesta sala eu costumo ouvir palavrões, eu costumo ouvir coisas feias, eu costumo ouvir gritos, lamúria, xingamento, maldição. Mas nesta noite eu estou ouvindo cânticos, nesta noite eu estou ouvindo orações, nesta noite eu estou ouvindo louvor. E a Bíblia diz que o chão estremece. Deus manda um terremoto. E o Senhor me dizia nesta noite, Ele vai mandar um terremoto lá na tua casa. Ele vai mandar um terremoto lá na tua casa. Toda rebeldia vai cair por terra, toda impureza vai cair por terra, toda insanidade, tudo que não louva a Deus vai cair por terra. Ele vai soprar um vento, Ele vai estremecer o chão, Ele vai estremecer o ambiente. Isaías 35:3, ele diz, fortalecei as mãos frouxas. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Os joelhos vacilantes, aqueles joelhos que na caminhada, você vê que muitas vezes os atletas aí na corrida de São Silvestre, quando eles vão chegando no pódio, um já vem estremecendo todas as pernas, já vem tremendo, já vem todos esbandalhado, a mão não tem mais firmeza, o joelho já vem trompegando, mas a multidão está dizendo, vem, vem, tu consegue, mais um pouquinho. Eu vi um pastor, que ele foi jogador de handebol, atleta. E ele disse que quando ele estava na quadra, quando eles estavam ali, a quadra, todo o barulho da multidão vinha para a quadra, para o centro da quadra. O barulho era grande, o barulho era intenso, mas eles tinham que concentrar-se no que eles estavam fazendo. O barulho das multidões não podiam tirar a concentração, eles não podiam ficar distraídos, porque senão eles perdiam. O barulho da multidão talvez tenha afligido a tua alma, mas nesta noite ele diz assim, te concentra naquilo que Deus colocou na tua mão. Deixa que o barulho da multidão, quem resolve é Deus. O barulho da multidão é Deus quem vai pelejar e resolver. Aleluias. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Fortalecei os fracos e amedrontados. É isto que Isaías está dizendo. Neste caminho nós temos que fortalecer os fracos. Neste caminho nós precisamos urgentemente fortalecer os fracos. Isaías 30:21, ele diz, ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Para quem? Os caminhantes dessa carreira. Eita glória, tem alguém comigo aqui? O caminho é santo. Isaías diz que o caminho é santo. Isaías estava profetizando acerca do caminho. E Jesus vem e ele diz, eu agora digo, eis aqui o caminho. Eu sou o caminho. Aleluia. Aleluia. Ali haverá uma estrada. Tem comigo aqui alguém nessa estrada, irmão? Ali haverá uma estrada, um caminho, esse chamará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até os loucos entrarão no caminho. Isso aqui é tremendo, porque Coríntios vai dizer, Paulo escrevendo aos Coríntios, que a loucura da cruz, nós
nós somos tidos como loucos, irmãos. Eu aceitei Jesus, disseram, ela ficou louca. É verdade, eu fiquei louca. Eu fiquei louca, irmã Natália, e até hoje eu estou louca, aleluia, louca pelo santo, louca pelo sagrado. Até os loucos não errarão o caminho. Tem louco aqui por Jesus? Você está neste caminho, aleluia. O caminho é santo. O caminho é santo, o imundo não passa por ele, não passará, mas será para aqueles, os caminhantes. E até mesmo os loucos não errarão o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, aleluia. Em Romanos 18:12 ele diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Isaías 26:7 ele diz, a vereda do justo é plana, tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Nessa vereda, amado, nessa corrida, nessa carreira, nessa estrada na qual ele diz que nós estamos agora nessa corrida, foi dada a largada. Essa estrada, ele vai dizer que ela tem que ser plana. E o Senhor repetia para mim várias vezes, diga para o meu povo, aplainar o vosso caminho. Aplane o caminho do Senhor. Aplane o caminho, aplane o caminho. É tempo de consertar vereda. É tempo de consertar senda. É tempo de consertar estrada. É tempo de consertar o caminho. Ei, quando o caminho está esburacado, é difícil para o carro andar. O caminho esburacado é difícil, é complicado, mas quando o caminho está livre, a estrada está limpa, e ele diz, aplane a vereda, aplane o caminho, aplane, 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 porque neste caminho, a paz vai te seguir, você vai perseguir a paz. E o escritor, ele faz uso da palavra a qual estava acontecendo nos dias, a perseguição em prol dos crentes, em prol dos cristãos. E agora ele diz, ei, não precisa vocês voltarem ao judaísmo, ei, não precisa. Vocês, assim como eles perseguem vocês, vocês agora vão perseguir a paz. Busquem a paz, aleluia, vamos correr. Aleluia, no capítulo 12, 13, ele diz, versículo 13, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, porque neste caminho reto, nesse caminho de paz, nesse caminho de justiça, o manco, ele não pode se extraviar. Tem gente que já está mancando, tem gente que ele já está dando os últimos passos. Mas nesta festa de 12 anos, aqui da área 91, se tu entraste aqui mancando, Deus manda eu te dizer que tu vai sair pulando, saltitando, correndo. Aleluia, porque tu estás no caminho certo, este é o caminho, andai por ele, fazei caminhos retos. O caminho não pode ter sinuosidade para os pés, porque não se extravie quem é manco, antes aquele que é manco seja curado. Aleluia, seja curado. Aleluia. Olha só o que Deus me deu a respeito do joelho. Ele vai dizer, fortalecei os joelhos vacilantes, os joelhos que já estão trêmulos nessa corrida, porque a musculatura, os nervos, eles vão ficando gastos. O exercício, a carreira, a jornada vai desgastando. Muitas vezes nós não temos mais força para levantar as mãos, não temos mais força para orar de mãos levantadas, irmãos. Nós precisamos voltar a levantar nossas mãos, aleluia, erguer as mãos para o alto, aleluia. A beleza dos joelhos dobrados. Deus criou o ser humano ereto, mas ele precisa aprender a se curvar diante do Criador. Porém ele não tem facilidade para fazer isso. Em vez disso, ele é naturalmente resistente a qualquer curvatura. E Deus disse a Israel, Isaías 48:4, ele diz, homem de dura cerviz,
Ou seja, os tendões, os nervos do pescoço eram de ferro, a testa era de bronze, obstinado, teimoso. Ele está dizendo, os teus nervos são de ferro, a tua testa é de bronze. Ei, tu precisa exercitar nesse caminho, para estes nervos duros. Os tendões que já se endureceram, já é o bam. Não precisa orar mais. Não precisa mais dobrar o joelho, não precisa mais se curvar. Isso é coisa de gente da roça, isso é coisa de gente pobre, isso é coisa de gente do interior. Ei, volta à prática dos joelhos dobrados. Círculo de oração, eu dirijo 2 círculos de orações. Eu coordeno um departamento da área. Não é fácil, é batalha. É subjugar o nosso eu, é lutar, é guerrear sem ver nada. Mas precisamos estar ali. A luta é constante, nós precisamos estar com os joelhos dobrados. Precisamos exercitar a musculatura dos joelhos. Os joelhos já estão trôpegos, os joelhos já estão vacilantes. E ele diz, homem de dura cerviz, ou seja, os tendões, os dedos do seu pescoço eram de ferro. Não se curvava, não se dobrava, não fazia isso. Tem gente que não se inclina nem diante da glória, irmão. Ele fica lá de pescoço duro, a glória está caindo, os irmãos estão pipocando, a glória está descendo, e o pescoço está duro lá, queima ele, Jesus. Deus estava dizendo que o homem estava incurável. Lamai de Cantaramassu. O homem não se dobra, não se ajoelha, não coloca os joelhos no mesmo lugar onde estão os pés. Nós precisamos colocar os nossos joelhos no mesmo lugar onde estão os pés. Não adianta orar só em pé, Deus ouve, mas Ele quer que tu dobre teus joelhos, é a Bíblia. Volta a orar de joelho na beira da tua cama, volta a clamar ajoelhado, dobra teu joelho. No caminho tem que voltar a dobrar o joelho. Aleluia. Dobrar os joelhos. Os joelhos precisam voltar a ficar no mesmo lugar dos pés, irmão. O joelho substitui os pés na prática da oração, é incrível. Quando nós estamos ajoelhados, os pés são substituídos automaticamente pelos joelhos. Aleluia, aleluia. Os pés são substituídos pelos joelhos. Os joelhos substituem os pés na prática da oração. Quando dobrados, os joelhos diminuem a altura daquele que ora. Eu não sei se você entendeu. Quando nós estamos de joelhos, o nosso tamanho diminui e ele cresce, ele fica maior. E nós diminuímos. Humilhai-vos perante a poderosa, potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Aleluia, aleluia. Joelhos dobrados era uma reverência aceita por Deus. Como Deus gosta de ver crente de joelhos dobrados, aleluia. Precisamos voltar à prática, ao exercício dos joelhos dobrados. Saber que Deus é santo é uma questão de segurança para nós, irmão. Isso aqui é tremendo. Nós sabemos que Deus é santo. É uma segurança para nós. Porque se nós não soubéssemos que Ele é santo, então nós entraríamos de qualquer maneira na presença dEle. Nós traríamos qualquer coisa para Ele, mas agora não. Ele vai dizer, sede santo, porque eu sou santo. E Pedro vai dizer, não vos amoldeis as paixões do passado, como antes viviam na ignorância. Sede santos. E você vai ver que na epístola de Pedro ele faz menção da palavra sede santo várias vezes. Ele usa Levítico 44,
que traz a santidade a nível nacional. Ele está dizendo: seja santo na igreja, mas seja santo na sua casa, seja santo nacionalmente, por onde teus pés andarem. Seja santo no avião, seja santo na viagem. É caminho de paz, é caminho de santidade. Aleluia, glória a Jesus. Saber que Deus é santo é uma questão de segurança. Se sabemos que Ele é santo, precisamos ter cuidado e temor de como nos apresentarmos para Ele. Tem crente que não quer mais dobrar seus joelhos. Ele acha que ele já é muito grande para estar de joelho dobrado. Mas nesta noite tu vais voltar à prática de orar a joelho. Ah, missionário, meu joelho não dói. Ele vai voltar a dobrar. Alegra a tua alma. No versículo 14 ele diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele diz: persigo a paz neste caminho. Parece que eu estava vendo, o Espírito estava me levando a ver um caminho traçado de paz. Neste caminho que só anda o santo, que o imundo não anda, tem que ter paz com todos. Ah, bonitona. Ah, bonitona. Tem que amar tua dirigente, tem que amar tua regente, tem que amar a coordenadora, tem que amar o pastor, tem que amar a vizinha, tem que amar o porteiro. É seguir a paz com todos. E a santificação. Aleluia. A santidade é o lado visível da salvação, irmão. O lado visível da salvação é a santidade de Deus em nós. Quando você olha uma pessoa santa, eu não estou falando aqui somente de vestes, mas o seu linguajar, o seu falar, o seu modo de agir, o jeito como ele trata as pessoas, o jeito que você trata o porteiro do teu prédio, a tua empregada, a tua secretária do lar. Lamai de Cantaramassu. Porque se tem um lugar bom para nós sermos santos, é este lugar aqui. Aqui todo mundo é santo. Difícil é ser santo em casa. Lamai de Cantaramassu de Micaia. Lamai de Cantaramassu de Caia. Alegra a tua alma, porque Ele tem cura, Ele tem salvação, Ele tem libertação, Ele tem remédio, Ele tem bálsamo. Segue a paz com todos. Eu me lembro que no início da minha fé, ali no Filipinho, tinha um irmão, que esse irmão ele era muito difícil. E nós estávamos ali, estávamos em número de 3, 4 pessoas. E ali de repente ele ficou irado, ele ficou invejado pelo fato de Deus usar os que estavam ali em profecia. E ele disse: olha, agora vocês que são os profetas, saiam da minha casa agora. Ele ficou invejado. E todo mundo saiu, a gente não disse nada, a casa era dele, nós saímos. No outro dia eu fui para a igreja, quando eu voltei, passei em frente à casa dele. E o Senhor disse assim: bata aí e peça perdão para ele. Eu disse: Senhor, mas ele que botou a gente para fora da casa dele. Ele disse: bata e peça perdão para ele, aleluia. E ele me citou Mateus, parece que é Mateus 19, isso já faz muito tempo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir com ele, tu e ele só, aleluia. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. E eu bati, quando eu bati, ele ficou amarelo e disse: irmão, o que foi? Eu disse: irmão, eu quero lhe pedir perdão por ontem à noite. Ele começou a chorar, ele disse: mãe, eu que lhe peço perdão, me perdoe, eu não sei o que aconteceu comigo. Porque a Bíblia diz: se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação. E nós vamos ver, meus queridos, que a santificação aqui, ela tem 2 aspectos. Nós vamos já correr para finalizar. No capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 10, nós vamos ver a santificação no aspecto posicional. Ele diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ele está dizendo que Jesus Cristo, ele já fez a oferta, ele já se ofereceu como sacrifício, uma vez por todas.
degraus, aleluia, buscar a santificação progressiva. Porque a santificação, ninguém não dorme impuro e amanhece o dia santo, mas a santificação, ela é progressiva. É um progresso. E ela tem degraus, ela tem graduação. Nós precisamos a cada dia ser mais santos. Cada dia nós precisamos estar mais cheios da glória, do fogo, da santidade. Nós precisamos ser mais santos dia após dia. Você não tem que se conformar com quem você era desde o ano passado. Que você pagava, comprava e não pagava. Que você falava mal de todos. Nesta noite Ele está dizendo aqui: eu te trouxe aqui para te aperfeiçoar. Eu te trouxe aqui para o conserto. Eu te trouxe aqui para não te perder. Tu precisas voltar a santificar-se. Aleluia. E ele diz, nós vamos já finalizar, atentando diligentemente, versículo 15, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, privando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados. E a palavra amargura aqui, ela vem tipicamente do grego, onde é como se fosse a palavra ovo podre. E alguém amargurado, alguém que tem raiz de amargura, ninguém consegue ficar perto. Pelo contrário, ele contamina todos. Ele contamina o grupo, ele contamina a regência, ele contamina quem senta perto. Você corta caminho para não chegar perto do amargurado. E ele está dizendo que nós não sejamos faltosos, que nós não venhamos nos separar da graça de Deus através da raiz de amargura, porque a raiz de amargura ela vai nos privar da graça, do favor, da misericórdia, da benevolência. Aleluia. E por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. E isto aqui é muito forte. Aleluia. Uma pessoa que não valoriza as coisas espirituais, santas e sagradas, Esaú, ele não teve como alterar a sua vida, porque a Bíblia diz que ele vendeu o seu direito de primogenitura. E eu descobri uma coisa, nesse estudo que eu fazia, o Espírito Santo me fez entender uma coisa, que a Bíblia diz que Esaú chorou, derramou lágrimas, mas Deus não aceitou. Sabe por quê? Porque quando ele vendeu o direito de primogenitura, ele vendeu porque ele não teve fé para guardar as promessas. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, aqueles que têm fé, aleluia, tem que acrescentar mais e mais da sua vida, da fé que está em Cristo na tua vida. Aleluia. E ele tem, você vê que ele tem Jesus como nosso exemplo, como alvo, o exemplo de fé. Mas nós vamos ver que na contraponta está Esaú, como exemplo de desesperança. Você pode ver na sua Bíblia, eu estou pregando aqui a Bíblia, irmão. Aleluia. Exemplo de desesperança. Não teve como alterar sua vida, um indivíduo imoral e profano. Esaú foi imoral e profano, um exemplo de desesperança. Ele foi amante das coisas terrenas. Aleluia. Foi amante das coisas terrenas e sensuais. Vendeu o seu direito de primogenitura e a sensibilidade espiritual ele perdeu. Ei, quando nós não cremos mais nas promessas, quando nós não cremos mais na promessa, quando nós não cremos mais na promessa, e eu vou abrir aqui um parêntese para entregar o que Deus mandou eu entregar. Aleluia. Mais decanta a Massurubicai. Nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade imediatista, uma sociedade que não reflete, que não gosta muito de pensar, somente age.
Esaú foi um exemplo dessa sociedade na qual estamos vivendo. Ele não pensou nas consequências de vender o seu direito de primogenitura, de vender o sagrado. E o parêntese que eu abro aqui: pregadores que estão se vendendo. Eu só vou na tua igreja se tu me pagar uma fortuna. Sabe o que o Espírito Santo me diz? Que esses pregadores que cobram 10, 15, 30 mil, acredite quem quiser, já perderam a fé, já viraram incrédulo, venderam o seu direito. Estão semelhantes a Esaú. É duro, irmão, nessa hora da glória. É duro da glória nessa hora. Mas a palavra de Deus, ela confronta, aleluia. Ela confronta. Pessoas que só vão cantar na tua igreja se você pagar uma fortuna. E o Senhor me falava quando eu estava estudando a respeito de Esaú. Ele disse: filha, é o que está acontecendo hoje. Pregadores que se vendem por tantos mil já perderam a fé, irmãos. Já viraram incrédulos. A Bíblia vai dizer que eles já estão pior do que os incrédulos. Me perdoe, por favor. É dura a palavra, mas eu tenho que obedecer àquele que me mandou. Aleluia. Amantes de si mesmo, perdeu a sensibilidade espiritual e faz a antítese do modelo apresentado no versículo. Ele trocou a paz, ele trocou a santidade por prazeres terrenos. Ele estava com fome e vendeu a sua primogenitura. O seu irmão Jacó chega com fome. E aí você vê, eu estava pensando, meus irmãos, que coisa triste e terrível, irmãos do ciclo de oração, homens, pregadores, pastores, missionários, aqui nesta noite. Que coisa triste. Nós entramos no livro sagrado como Esaú entrou. Ele dizendo: não siga o exemplo dele. Já pensou alguém apontando e dizer: irmã, não siga o exemplo daquela mulher, não siga o exemplo daquele homem, não siga, mas siga o exemplo daquele, siga o exemplo daquele. Ele está dizendo: ei, não siga o exemplo de Esaú, que foi imoral e profano. Mas qual foi a imoralidade que ele